aqui para mais um vídeo do canal. E o vídeo de hoje a gente vai continuar os vídeos sobre o livro O Deus que Destrói Sonhos. Então, pessoal, hoje já estamos no capítulo 5, o penúltimo capítulo. E hoje a gente vai falar sobre um pouco sobre: Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Então, Isabela, o que a gente vai precisar para esse devocional, para esse momento, né, de conversa, de devocional com Deus? Então, a gente vai precisar do livro O Deus que Destrói Sonhos. Para quem conseguir comprar ele, é bom. Para quem não conseguir, não tem problema. Então, e também quem está assistindo esse vídeo está meio perdido. Como assim, Isabela? Então, eu vou deixar em algum canto aqui da tela o link onde vocês podem clicar nesse link e aí vocês vão para os outros vídeos, tá bom? Desde o capítulo 1, que é muito importante ler, ouvir e ler também se você tiver o livro. E também, pessoal, vai precisar outra coisa muito importante, que é a sua Bíblia. Não só nesse devocional, lendo o livro Deus que Destrói Sonhos, mas também nos outros vídeos de devocional da Palavra de Deus, precisa da Bíblia, que é o mais importante, que é a chave de todo o vídeo da Palavra de Deus, tá bom? Então, pessoal, é isso, é o que você vai precisar. E também o marcador, se você quiser marcar a sua Bíblia, seu devocional e essas coisas. E agora, pessoal, deixe seu like também para me ajudar nesse vídeo. E também se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Se vocês gostam de vídeos de vlogs, da Palavra de Deus, de devocional e muitas outras coisas, me segue aqui que você vai gostar desse canal, tá bom, pessoal? Então, e também não esqueça de ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e ficar por dentro de todas as coisas. E até amanhã. Vai ter vídeo novo, hoje teve vídeo novo, né? E amanhã também tem vídeo novo aqui no canal, e para você não perder nenhum vídeo desse livro, O Deus que Destrói Sonhos. E também, pessoal, compartilhe esse vídeo para que venha abençoar mais pessoas, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai começar o nosso momento de devocional. Então, vamos lá. Senhor, qual a sua vontade para a minha vida? Seja na ficção, seja na religião, os seres humanos curtem consultar oráculos, profetas ou videntes que mostrem um caminho a ser seguido. Queremos o futuro revelado. Sem dúvida, eu e você já fizemos esta oração. Senhor, mostre-me o caminho a seguir. Ela, por um lado, é válida, por outro, inválida. Vamos entendê-la. Somos escravos que se sentam à mesa com o rei e que têm acesso aos planos dele para o mundo. Como descobrir esses planos? Muitos cristãos piedosos perguntam qual a vontade de Deus para a vida deles. Na juventude, eu ouvia constantemente que precisamos estar no centro da vontade dele e coisas do tipo: não queremos errar. Por isso, em tudo perguntamos pela vontade de Deus. O que não perguntamos é se essa prática é incentivada na Bíblia. Nela, não encontramos uma orientação clara para buscarmos a vontade de Deus. No Novo Testamento, nada. Pode procurar, não vai achar. Essa atitude de ficar pela vontade de Deus, ela não é cristã, ela é uma atitude pagã. São eles que praticam adivinhações e invocam as divindades no afa de saber qual o caminho certo a seguir. Vejo muitos cristãos contarem histórias de como pediram um sinal da parte de Deus para seguirem um caminho A ou B e foram atendidos. Histórias assim não são padrões para a igreja. Quantas histórias existem de pessoas que pediram um sinal e nada receberam? Pois não é porque 2 ou 3 contam histórias desse tipo que temos um padrão bíblico. Ainda que na Bíblia tenhamos histórias em que Deus guiou uma pessoa na tomada de uma decisão, temos que tomar cuidado na aplicação deste contexto para nós hoje. Essas passagens falam de uma revelação especial da parte de Deus a um indivíduo com o propósito de abençoá-lo e de colocar em andamento a vontade divina para todo um povo. São intervenções pontuais na história. Um caso clássico que inspira muitos cristãos a pedir um sinal. Uma prova para descobrirem a vontade de Deus é o de Gideão, relatado em Juízes 6. Juízes 6, então leiam na Bíblia. A gente não vai ler junto aqui no vídeo, mas é importante que você leia e aprenda também um pouco da história de Gideão. Agora vamos continuar com a mensagem. Antes de ir à guerra, ele quer ter certeza de que essa vontade de Deus, desse modo, coloca um pouco de lã na eira
na eira em que se peneiram os grãos e pede que pela manhã o chão esteja seco e a lã molhada. Depois repete o processo pedindo o contrário, chão molhado e lã seca. Deus dá o sinal a Gideão conforme solicitado. Então, pessoal, se vocês lerem, Juízes 6, vocês vão ver que isso relata lá em Juízes 6. Eu já dei um spoiler agora para vocês. Agora só falta vocês ler lá na palavra de Deus, ler na Bíblia, tá bom? No entanto, vejamos alguns pontos que mostram por que essa história não é um bom modelo para nós. Primeiro, fica evidente a falta de fé de Gideão. Na palavra de Deus, na palavra que Deus dirigiu a ele no início do capítulo 6. O próprio Gideão fica meio ressabiado quando pede uma segunda prova de lã, pois diz no versículo 39, peço que não fiques irado comigo. Deus tem paciência com Gideão, porque tinha planos para toda a nação de Israel. Segundo Gideão, não tinha Bíblia, o lema do livro de Juízes, por assim dizer, era cada um por si e Deus por todos. Juízes 21, 25. Logo, não devia servir a base para os cristãos, como bem frisou o pastor Eber. Não só em Juízes, mas em toda a Escritura, o padrão é que sinais eram dados em tempo de incredulidade. Eles não eram sinônimos de que o povo estava crendo em Deus, mas duvidando a tal ponto que Deus interveio miraculosamente. No Novo Testamento, essas intervenções nem eram buscadas por aqueles que receberam Jesus. Elas foram realmente pontuais e não marcaram o padrão da ação da igreja. Vejamos o caso do apóstolo Paulo. Depois que ele experimentou uma conversão dramática, indo ao chão e ficando cego, ele já começou a pregar o evangelho e assim que se recuperou. Um homem afirmou: Paulo viu uma grande luz, caiu por terra e ficou cego quando teve encontro com Jesus Cristo. Foi um encontro maravilhoso, mas se tentarmos tornar essa experiência a norma para todas as novas experiências cristãs, deixaremos a maioria dos cristãos fora do reino de Deus. Paulo, ele levou uma mensagem do evangelho para grande parte da Ásia Menor sem nunca ter tido uma intervenção divina especial. Quando chegou a experimentar uma revelação especial, recebendo uma visão de um homem chamando-o para ir à Macedônia, ele obedeceu. Mas a revelação especial de Deus era uma experiência rara e singular mesmo para Paulo. Paulo não usa essa experiência como base para sua missão e muito menos para a missão da igreja. O que temos como padrão são mandamentos que devem ser obedecidos. A vontade de Deus já está clara e revelada em sua palavra. Ficar pedindo sinais para Deus é sintoma de imaturidade espiritual e fuga de um compromisso com as Escrituras, que estão claramente revelam o que Deus espera de seu povo. E coisa que cita aqui, antigamente as pessoas eles não tinham a Bíblia, Então, o bom é que hoje em dia a gente tem a Bíblia, onde a gente lê a Bíblia. Então, muitas coisas a Bíblia nos dá ensinamento, a gente lê, ali fala, não pode isso, não pode aquilo. Mas antigamente, eles não tinham a Bíblia para consultar eles. Entenda, na Bíblia, o povo de Deus reconhecia nos escritos sagrados a vontade dele. Nosso problema é que queremos saber a vontade de Deus para algo específico em nossa vida. Com quem vou me casar, onde vou trabalhar, se devo fazer isso ou aquilo, etc. E é aí que a coisa complica. São decisões que cabe a cada um fazer. Deus pode me dar sabedoria para escolher bem, mas sou eu que tomo essa decisão e arco com as consequências dela. Eu quero ler agora com vocês Tiago 1, 5 ao 6. Tiago 1, 5 ao 6 vai dizer assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, o que esse versículo nos ensina, Que a gente deve, se a gente tem falta de sabedoria, a gente deve pedir a Deus
E também devemos pedir a Deus com fé, sem dúvidas, né? Só para dar um exemplo, você começa a gostar de alguém, em oração pergunta: Senhor, será que é da sua vontade eu gostar dessa pessoa? Existe uma piedade e até submissão por trás dessa oração, mas ela não reflete a cultura bíblica em última análise. Alguém que conhece a vontade de Deus manifestada na Bíblia vai orar pedindo sabedoria a Deus para julgar a situação. Vai pesar o caráter da pessoa amada, se é tempo de namorar, se os pais aprovam o relacionamento e, o mais importante, descobrir se o sentimento é recíproco. Se depois de analisar tudo isso você chegar a um consenso positivo, não pergunte pela vontade de Deus, peça logo a sua bênção. Assim vale para outras áreas da vida. Penso que Deus não determinou na eternidade que você seria engenheiro civil e queria se casar com sua segunda namorada. Ele deixou instruções claras de como deve ser a vida daqueles que se dizem seus servos, tendo essa base solidificada. Seja professor ou contador, seja para a glória do Senhor. Um discípulo toma as decisões levando em consideração seu relacionamento com Deus e seu chamado. Creio que Deus possa colocar vontades específicas em meu coração, de modo que a partir delas eu direciono a minha vida. Mas isso sempre estará em segundo plano, pois em primeiro estão as vontades de Deus explícitas nas Escrituras, né? Como eu já falei para vocês, na Bíblia. Se você quer saber qual é a vontade de Deus, será que está certo? Será que está errado? Leia a Bíblia. A Bíblia nos dá muitos ensinamentos e não vai dizer em muitas áreas o que fazer. Tá bom, pessoal? Ilustro contando uma história. Meu amigo Beto sempre trabalhou com evangelismo urbano. Isso levou a se envolver com missões e, posteriormente, missões transculturais. Em sua prática, obedecia ao ID de Jesus. Ao assistir a um vídeo contando a realidade de crianças na África, seu coração foi tocado e ele e sua esposa Simone se prepararam para essa grande missão. Não tenho dúvidas de que Deus direcionou os dois para essa obra em específico, ou seja, Deus só mostrou onde. O ir já estava claro para eles desde o dia em que leram isso na Bíblia. Outro ponto importante é que vida em comunidade nos ajuda a entender a vontade de Deus. Desde o início da minha conversão e das primeiras leituras bíblicas, eu demonstrava interesse em entender o texto bíblico. Como eu era de uma igreja pentecostal, até curti os cultos mais do retete no começo, mas sempre gostei dos denominados cultos de doutrina e das pregações mais calmas, sem contar a escola bíblica dominical. Eu também gosto bastante de escola bíblica dominical. Agora eu não estou indo numa escola bíblica dominical porque na minha igreja agora não tem, mas na minha igreja antiga tinha, então era por várias categorias, tinha várias categorias, eu não lembro bem quais eram as categorias assim, e era muito especial. Eu e meus pais também ia e meus irmãos também iam na escola bíblica dominical. Então se sua igreja tem, vai ser uma bênção e é muito bom. Esse meu interesse pelo ensino e a dedicação na igreja acabaram despertando a atenção de alguns irmãos na comunidade, que bancaram integralmente em minha formação teológica por 4 anos. Olha que bênção! Membros da igreja local viram potencial em mim e investiram. A comunidade é fundamental na descoberta dos meus dons. São meus irmãos e irmãs que testificam o que Deus me deu. Quando eles me fizeram a proposta de pagar um curso superior para mim, não era necessariamente para estudar teologia, porém eu não titubeei. Fui logo procurar uma boa faculdade de teologia, afinal eu tinha entendido, devido à minha vida em comunidade, que tinha jeito para ensinar a Bíblia. Logo precisava aperfeiçoar esse talento. Se eu creio que estou vivendo a vontade de Deus, sem dúvida, mas em nenhum momento dessa trajetória eu fiquei perguntando se isso era ou não da vontade de Deus, pois eu tinha confirmação da comunidade, eu tinha um talento para a tarefa e a coragem para assumir o risco. É preciso amadurecer espiritualmente e olhar a Bíblia.
e olhar para a Bíblia. Se Jesus disse em Mateus 7:21 que entrarão no reino dos céus apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai, e não entrarão vocês que desobedecem à lei, versículo 23, entendemos que estar no centro da vontade de Deus é ser obediente aos seus mandamentos, ou seja, sua palavra. Para se aprofundar, leia Provérbios 2, 1 ao 6. Vamos ler agora Provérbios 2, 1 ao 6. Vou pegar aqui minha Bíblia. Diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la com quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, acho que nem precisa explicar esse versículo, dá já para entender ele certinho, né? O povo de Israel, os primeiros destinatários da lei, não enxergava como fardo, mas como algo positivo. Tanto que o conjunto de lei deles se chama Torá, que significa instrução. Os israelitas exaltavam os mandamentos do Senhor, porque estes indicavam a escolha de Deus pelo povo. Tinham a plena consciência de que a instrução dada a Moisés era boa. Por isso, obedecer a ela era a resposta ao ato libertador de Deus. É nesse contexto que devemos interpretar Salmos 37:4. Vamos ler agora Salmos 37:4. Se você achou, diga amém, amém. Salmos 37:4 diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Vou ler o 5 também. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Amém, amém. O salmista nos orienta a nos deleitarmos no Senhor e assim Ele satisfará o nosso desejo do nosso coração. Deleitar-se nele remete à aliança que Deus fez com o seu povo. O cerne da espiritualidade hebraica é o primeiro mandamento, não ter outros deuses, ou seja, não se deleitar em nenhum outro Deus que não seja o Deus que libertou o povo da terra da escravidão. O membro da aliança se alegra em Deus e em seus mandamentos. Os desejos do seu coração, os desejos que espelham esse compromisso que todo Israel assumiu com Deus no Sinai. Gosto de como a NVT traduziu esse versículo: busque no Senhor essa alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Pois bem, o que um coração alegre no Senhor busca? A tese de João Piper, em sua teologia da alegria, é de que quanto mais nos satisfazemos em Deus e em sua justiça, menos os prazeres desse mundo serão atrativos para nós. Outro aspecto que tem dificultado a compreensão simples do chamado de todo crente ao caminho da fé e obediência à palavra revelada é a glamorização do propósito. Somos levados a crer que Deus tem algo especial, único para nós. Ouvimos histórias de sucesso de como pessoas ouviram a voz de Deus, levando-as para fazer isso ou aquilo. Jovens e adolescentes andam ansiosos esperando essa voz para descobrirem seu propósito de vida. Também conheci pessoas de meia idade frustradas por acharem que sua vida não foi tão significativa assim. Eu já disse acima e repito, sucesso e público não serão a sina de todos. Talvez você seja um peregrino desconhecido caminhando por essa terra, mas seja um desconhecido para a glória de Deus. Não ser famoso, não ter um grande público ou grande ausência não significa que você esteja sem propósito. Propósito não tem a ver com isso. Entenda, por favor, não fique esperando uma voz do alto dizer qual é seu propósito. Ele já disse, apenas obedeça. Por isso, levante-se e caminhe. Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Eu acho que a gente já poderia encerrar a mensagem por aqui, porque olha essa frase que incrível. Eu vou repetir uma partezinha.
Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Olha que mensagem incrível! Mas calma aí que ainda não acabou. Para finalizar este capítulo, quero frisar: ficar perguntando pela vontade de Deus em tudo na vida pode parecer espiritual, mas reflete o misticismo pagão e não cristão. Em Romanos 12:2, Paulo deixa bem claro que é por meio de uma mudança em seu modo de pensar que iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E veja bem, não é um exercício místico, recheado de sinais e maravilhas. É um exercício racional de reflexão possível aos que tiveram suas mentes transformadas. Aos Efésios, Paulo recomenda: não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Como eu entendo a vontade do Senhor? Refletindo e entregando ao que está ordenado na Bíblia. Voltamos para Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O verdadeiro culto a Deus é a nossa entrega diária. É a nossa vida sendo ofertada como sacrifício vivo repetidamente. Nas palavras de Cranfield, nenhuma adoração cultural pode ser aceitável a Deus desacompanhada da obediência de vida, sem essa obediência a Ele. Nossa tendência é seguir o costume deste mundo, Romanos 12:2. Porém, se deixarmos Deus transformar nossa maneira de pensar, todo nosso eu será diferente. Só assim seremos capazes de experimentar a vontade de Deus e de discernir aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, pessoal, chegamos ao fim, agora sim chegamos ao fim. Então, pessoal, Isabela, então como que eu sei a vontade de Deus? Como que eu faço para saber a vontade de Deus? Se isso é certo, se isso não é certo? Pessoal, leiam as Escrituras. Leia a palavra de Deus, que ela irá falar com você o que é certo, o que é errado. Leiam a palavra de Deus, leiam os 10 mandamentos, você vai ver o que é certo, o que é errado, a Bíblia fala, tá bom, pessoal? Então foi esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e também, se eu liberar os comentários, coloquem aqui qual foi a frase que você mais gostou, qual foi a frase que mais impactou seu coração, que Deus mais falou com você. Qual foi o versículo que você mais gostou dessa mensagem? Me digam aqui nos comentários também. Compartilhe este vídeo para abençoar mais pessoas. Espero que tenha abençoado você. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!